Olá mais uma vez. Já andava há algum tempo para fazer este vídeo de um dos grupos que foi criado na internet e este vídeo vai ser claramente sobre o B-Out Bag, o BOB, como é vulgarmente conhecido, mochila de emergência, como eu gosto de chamar, e o porquê primeiro deste vídeo estar a ser feito. Primeiro, como vocês a maior parte sabem, a minha profissão é formar equipas de emergência e uma das principais, digamos, módulos de formação que eu dou é a emergência em catástrofe. E sempre que eu falo na emergência em catástrofe, há aqui algumas coisas, quando eu inicio as formações, principalmente de busca e recuperação em estruturas colapsadas, que eu costumo referenciar. É que toda a gente está ciente que, na realidade, quando existe uma catástrofe, quando eu estou a falar de catástrofe, poderá ser catástrofes tecnológicas, poderá ser catástrofes naturais, terremoto, uma tempestade, seja o que for. Temos que estar cientes, claramente, que as equipas de emergência também estão afetadas na zona da catástrofe. O que quer dizer que qualquer pessoa pensa que vai ser socorrido. Errado. Nas primeiras 72 horas, 48 até 72 horas, na realidade, os próprios operacionais, e eu sou um dos operacionais, vou estar preocupado com as coisas básicas, que é, uma delas, a minha segurança, segunda, a segurança da minha família, e muitas vezes eu tenho que garantir comunicação com a minha família, e isso será a parte difícil, porque a maior parte dos sistemas de comunicações vão estar inativos ou sobrecarregados, e eu tenho que arranjar uma forma de perceber que a minha família está bem, e se não estiver bem, claro, não vou ser aqui o altruísta estúpido e dizer que, na realidade, não vou preocupar com a minha família e vou me preocupar com os outros. Primeiro vou me preocupar com a minha família, isto é um ato natural, e depois sim vou fazer o meu ato civil e o meu ato humanitário de ajudar os outros. Por isso, as primeiras horas, as equipas de emergência vão atuar desta forma: garantir o contacto com a família, garantir que a família está bem, garantir a sua segurança, e sim, depois vão ajudar os outros. Então estamos a falar aqui entre o 48 a 72 horas, que na realidade não existe, numa situação de catástrofe, equipas de emergência a socorrer. Porque mesmo a ajuda internacional é ativada após os 48 horas. O que quer dizer que eu sempre fui apologista de toda a gente devia ter nas suas próprias casas este BOB, o saco de emergência, vamos falar assim. E contendo aqui algumas coisas estratégicas para conseguir sobreviver 72 horas, sem precisar de outras coisas, digamos, precisa sempre, mas que na realidade consiga manter-se vivo numa situação de muita necessidade, numa situação mesmo de catástrofe, e neste caso estou a falar de catástrofe urbana, consiga sobreviver e não precisar, no fundo, de mais nada. Então, eu na realidade tenho aqui o meu bug, e vou, na realidade, falar o que é que eu tenho cá dentro. Isto é sempre discutível. Eu, como operacional, tenho algumas coisas adaptadas a que eu acho que posso utilizar, mas eu costumo sempre referenciar isso, é que devemos ter o equipamento que nós estamos à vontade para utilizar. Primeiro que eu tenho que enquadrar é que o meu everyday carrying material está comigo, ok? Por isso eu vou considerar o meu everyday carrying, o meu material que anda comigo, como faz parte do meu saco de emergência, digamos. Por isso eu vou acumular esses itens ao meu saco de emergência, como é lógico. Então, o que eu tenho normal, vocês já viram no vídeo da Everyday Carrying, mas a minha pulseira aqui da Letterman, aqui a minha pulseira de paracorde com a bússola, com o Fire Starter e com o apito, o meu relógio, o T-Rex, com a capacidade de GPS, essas coisas todas, se o sistema estiver funcional, como é lógico. Aqui deste lado, o meu canivete suíço, digamos, com a caixinha de ferramentas, os roquetes e assim, e aqui a minha tesoura da Letterman, como é normal. Depois, na minha pochete, eu tenho outros acessórios, mas na realidade aí já os passei aqui para o saco, o Bag Out Bag, para na realidade para mostrar já dentro do saco. O saco que eu estou a utilizar é um saco de conceito militar, gosto especificamente dele pela forma que ele abre e gosto pela anatomia que ele tem. Tenho vários sacos, este foi um que optei para pôr como um saco de emergência, é indiferente, o que interessa é que tenha um saco robusto, na realidade, que consiga transportar o material
que faça este saco de emergência. Então vou abri-lo aqui por partes e vamos aqui assimilar. Uma coisa que eu queria dizer, e peço desculpa aqui estar a interromper, é que eu estou a fazer este vídeo em minha casa, como é normal. Acho que não existe melhor enquadramento de um saco de emergência, porque ele está colocado ali no meu escritório, o saco está mesmo colocado desta forma no meu escritório, e não existe melhor enquadramento do que mostrar isto no ambiente que ele está e encontra-se, e é daqui que eu vou sair. Futuramente também vou fazer um vídeo com o teste das 72 horas só utilizando este material, ok? Vou fazer um vídeo e vou estar 72 horas em total autonomia só mesmo com este material, que vai ser também uma parte interessante para percebermos aqui o que é adaptável a um, o que é adaptável a outros, e na realidade se este saco cumpre os requisitos necessários para eu 72 horas sobreviver, vamos falar assim. Vamos então lá ver o meu saco. O saco é feito no conceito na mesma, vamos dizer assim, no conceito na mesma de sobrevivência básica, a capacidade de corte, de contentor, de corda, de abrigo e essas coisas todas, e fui acrescentando aqui algumas coisas que também são do conceito de emergência e catástrofe. Costuma-se dizer que num saco destes deve-se ter uma forma de defesa, uma arma de defesa. Eu aqui tenho a minha katana, que pode ser utilizada como arma de defesa, espero não precisar, mas nestes conceitos a necessidade das pessoas às vezes fazem que tenham atos menos corretos, e a minha forma de defesa é esta. É a única que legalmente se pode adquirir em Portugal. Há muita gente que poderá estar a falar, e muitos tutoriais que se vê de vídeos brasileiros, eles têm sempre uma pistola ligeira e para adiante. Os elementos de forças policiais em Portugal também podem ter isso. Vou falar no conceito possível. Eu tenho esta katana que pode dar para alguns trabalhos de sobrevivência, mas também é uma forma de defesa de certa forma. Vai sempre da parte de fora, acessível, como eu possa precisar. Por isso, este é um dos itens. Depois, eu tenho aqui esta multi-ferramenta. Eu vou ser sincero, ela ainda não foi testada, eu já fiz aqui algumas adaptações, ela ainda não foi testada, vai ser testada na tal situação de 72 horas, e eu coloquei-a aqui porque acho que é uma coisa polivalente. Porque tem uma forma, daqui uma pá, não deixa de ter aqui uma pá, e se eu precisar de escavar alguma coisa, abrir, forçar alguma coisa, tenho aqui uma pá, e depois tenho aqui um sistema de corte também, e que quero testar. Tenho um machadozinho, também pode ser a necessidade de utilizar o machado e ela passa-se a transformar num machado. Eu também fiz aqui um kit, meti aqui mais um sistema de roquete e chaves, caso precise também a tenho aqui. E depois o interior dela, como muitos já conhecem esse sistema, além disso tenho aqui um serrote, tenho aqui um serrote e posso transformá-la aqui num serrote, e deste lado tenho uma faca e posso transformá-la também aqui numa faca. É como eu digo, ela não foi testada na realidade, já estive aqui a fazer umas correçõezinhas, aqui a afiar aqui o machado, porque não via com nenhum fio, estive aqui a afiar o machadozinho. Eu vou pô-lo em teste e depois darei a opinião acerca da ferramenta, como é lógico. E aqui está então uma das ferramentas que na realidade eu levo, e vamos ver como é o funcionamento dela na realidade. Depois, tenho aqui 15 metros de uma corda. Não é uma corda destinada, na realidade, a atividades de montanha, é uma corda de improviso. Eu vou testá-la também, são 15 metrinhos de corda de 8 mm, que eu vou pôr lá à prova mesmo, rapéis de escapatória, invasão, no fundo. Eu vou testá-la, mas eu levo-a com uma corda polivalente, embora eu tenha lá dentro depois alguns rolinhos de paracorda, mas na realidade esta corda será para fazer algumas coisas de escapatória, de invasão, se eu tiver essa necessidade de fazer acesso. É uma das coisas. Vou então agora abrir o saco, para vocês verem o que é que está aqui dentro, e vou abri-lo logo completamente e depois fazer os comentários necessários a ele. Okay. Deixem-me só colocar isto aqui de uma forma que esteja organizado para vocês conseguirem ver, e vamos falar especificamente do que está aqui. Primeiro, tem aqui um dos cantis com a capacidade de filtragem. Este cantil é fantástico porque consegue-se encher água onde nós quisermos, e ele propriamente já é um filtro que vai filtrar a água. Eu não tenho a água aqui introduzida. Porquê? Porque ia ficar, como é lógico, choca, e numa situação de emergência eu tenho sempre que me lembrar
que tenho que introduzir aqui alguma água e normalmente, além deste cantil, levo sempre outro mais acessível no cinto. Este aqui tem a capacidade de filtragem e tenho aqui porque posso não conseguir água potável numa situação destas e assim tenho alguma capacidade de filtragem através deste filtro. É bastante interessante a capacidade de filtro direto, eu tenho outros filtros, mas este aqui é um cantil com filtro, gosto bastante. Eu posso, na realidade, imaginem que é água boa, para ter mais capacidade eu posso retirar a parte do filtro, tenho mais capacidade, porque isto não ocupa algum volume no interior, tenho mais capacidade e fico só com a parte de cantil e não com a filtragem. Mas continuo a dizer, é um cantil com filtro e pode ser bastante útil, digamos, nessa necessidade. Deixem-me só organizar aqui as coisas. Depois, eu tenho aqui, peço desculpa, caiu-me ali uma das luvas, mas eu vou já apanhá-la. Tenho aqui o kit que vocês já conhecem, existe um vídeo que mostra claramente o meu kit de primeiros socorros, o tal que tenho aqui, a tesoura que eu tenho aqui duplicada, porque tenho a minha de cinturão, e tenho aqui também o meu garrote, e agora tenho aqui um acessório que é a minha faca, digamos, de sobrevivência, que está aqui colocada. Ela normalmente, eu pego nela e passo para o cinturão numa situação destas, mas tenho armazenada só, esta faca está mesmo só armazenada dentro do saco, numa situação de sobrevivência eu tenho aqui a minha faca colocada. Esta faca também tem a capacidade de ter aqui um fire starter, uma pedroneira aqui já colocada, muita gente conhece esta menina, digamos. Tem também aqui a parte do diamantezinho para fazer a sua, digamos, afiagem, e a faca, que muitos, claro, conhecem, aqui uma faca excelente em conceito de sobrevivência, sem dúvida nenhuma, que depois podem procurar alguns tutoriais dela na internet. Por isso, é uma faca que eu normalmente depois passo para o cinturão, mas de agora vai estar aqui. Depois também tenho aqui o meu kit de sobrevivência, digamos, anexo, que também hei de fazer um tutorial sobre ele. Este é um kit de sobrevivência que tem mesmo aqui a capacidade, por exemplo, de pesca. Tem aqui a sediela já metida com uma boia aqui dentro, o anzol, e depois tem aqui alguns princípios de sobrevivência, a capacidade de fazer fogo, alguns pensos. Tem umas coisas interessantes, depois hei de fazer um pequeno tutorial com esse material que está aqui dentro, que acho que vale a pena, até para umas ideias engraçaditas para fazer. E este é o puro sobrevivência kit, e super compacto, e dá sempre muito jeito de ter aqui algumas das coisas que estão aqui, desde uma agulha de reparação, essas coisas mais pura sobrevivência. Vou colocá-lo aqui e, como é lógico, não pode faltar silver tape ou duct tape, como quiserem chamar. É das coisas mais fantásticas e nunca vou para lado nenhum, uma mala de missão, numa situação de sobrevivência. Para mim, há quem é discutível, paracorda, fita cola. Eu sou mais muito de fita cola, embora não inviabilizo ter o paracorda, mas sou muito mais um gajo de fita cola. Depois, a outra luva caiu, mas eu vou mostrar esta. Eu levo sempre umas luvas de proteção, digamos, estilo couro, para trabalhar, dá sempre muito jeito, e levo-as como proteção, umas luvas destas sempre aqui dentro, embora às vezes eu levo as minhas luvas de salvamento, mas estas vão sempre dentro do saco, estão arrumadas, se for preciso, as mesmas estão aqui. A outra caiu, não vou agora estar a ir buscá-la. Depois, os meus produtos de higiene. E além dos meus produtos de higiene, tenho aqui protetor solar e aqui repelente de insetos. Eu sou um dos gajos que sou muito ferrado pelos insetos e é uma das coisas que em situações de emergência mesmo, ou melhor, de situações de catástrofe mesmo em zonas urbanas, a mosquitada vai aparecer, os animais vão começar a aparecer, esse tipo de animais, e eu tenho aqui o meu repelente de insetos, o meu protetor solar, aqui mais uns produtos de higiene, desde a parte da pasta de dentes, e como é lógico, não pode faltar o papel higiênico, que é das coisas mais incríveis que pode fazer falta e que está aqui sem dúvida nenhuma. Depois, tenho aqui o meu rádio de comunicações, vamos falar sobre isto. Isto é um rádio de comunicações e neste caso é livre, é só para utilizar numa situação de emergência. Este rádio, além de ser rádio de comunicações que eu consigo eu próprio procurar o canal que precisar para falar em situação de emergência, depois também tem outra vantagem que é esta, que também é um rádio, neste caso rádio, mesmo rádio. O que quer dizer que eu posso, numa situação de emergência, procurar o canal das notícias, e como nós sabemos, em termos do Estado tem que garantir as comunicações de emergência, e uma das coisas mais fáceis de garantir é as comunicações de emergência através
da rádio, e por isso é uma forma de eu sincronizar-me e perceber se na realidade está a ser passadas informações importantes numa situação de catástrofe para mim. Por isso, além de ser um rádio de comunicações VHF e UHF, também é um rádio de recepção das estações emissoras e também é GPS, ok? Também tem a capacidade de ser GPS. Eu posso entrar aqui e pôr, como vocês podem ver, está-me a dar altitude, 113 metros, e a minha georreferenciação em termos de GPS. Por isso é um rádio muito polivalente, é o que eu uso nestas situações e para mim é top. Depois, o que é que eu tenho mais aqui que completa aqui o meu sistema da corda? Tenho aqui uma cinta com 3,5 metros, esta é adaptada para mim, por isso é diferente a dimensão que nós temos para o meu tamanho, 3,5 metros, para fazer um arnês, é com esta cinta que eu faço o arnês. Depois podem procurar aqui no nosso canal como é que se faz um arnês de cinta com este conceito da cinta de 3 metros, e tenho aqui um mosquetão formato pera, que é o que eu faço nó dinâmico para fazer um rapel. Por isso o meu arnês improvisado, o meu descensor com nó dinâmico para fazer o rapel e a minha corda para fazer a invasão. Por isso tenho aqui a capacidade, no fundo, de invasão, de certa forma. Depois aqui tenho o meu isolante térmico. Isto aqui é uma colchonete insuflável, é um isolante térmico bastante importante. Eu não tenho saco cama aqui metido, porque normalmente eu pego num dos meus sacos camas, que eles estão sempre ali, de uma forma para não estarem sempre comprimidos, estão fora, e numa situação de emergência eu meto um deles, comprimo num saco de compressão e meto aqui por baixo da mochila, para não os ter estragados, porque senão acabam por, ao fim de algum tempo, eles ficarem sem a fibra e começarem a ficar estragados. Tenho sim aqui a colchonete, e neste caso é uma insuflável, com um isolante térmico, que é para pernoitar, e a capacidade da pernoite e o controle térmico através do saco cama e da colchonete são extremamente importantes. Por isso está aqui o meu isolante térmico para o solo. Depois, importantíssimo, a minha muda de roupa de emergência. Digamos que aqui eu tenho um saco completamente impermeável, onde eu tenho aqui uma t-shirt, uma camisola com uma capacidade em termos de polar tech um bocadinho mais quente, e umas calças e umas meias. Eu tenho aqui a capacidade, no fundo, se ficar molhado, eu vou tirar para fora, se ficar molhado, eu ter a capacidade de ficar quente. Tenho aqui então a camisola quente, as meias, as calças, uma t-shirtzinha, e tenho aqui até um chapéu, porque as pessoas não dão grande valor a isso. Tenho um chapéu com um cobre cachaço, vamos falar assim, porque é uma daquelas coisas que o pessoal não dá valor, que eu tenho que dar valor. Falta uma parte de proteção natural, que é o cabelo, e se for uma situação de calor, eu tenho esta proteção que parece que não, que faz toda a diferença. Por isso tenho aqui um chapéu de proteção, também metido aqui e totalmente em saco estanque, que é para mesmo que a mochila, embora ela tenha rain cover, mesmo que a mochila apanhe a água, tem outra forma de proteção, porque eu posso ter que cair a um buraco com água e aquilo está num saco estanque. Depois tenho aqui um poncho tarp, também uma concepção bastante interessante. Isto é um tarp poncho, ele tem 2,50 metros por 1,40 m e consegue fazer algumas montagens em termos da concepção de tarp. Não é um quadrado como é normal para fazer aqueles todos bonitinhos, mas em termos de abrigo é mais que suficiente. E depois tem a vantagem de ser um poncho que eu, se for com a mochila, além de ter, como eu disse, o rain cover da mochila, mas se for com a mochila consigo meter isto por cima, abrigar-me a mim em termos de chuva e abrigar a mochila ou outros equipamentos que transporto comigo. Por isso é bastante engraçado, e depois a vantagem de ser extremamente compacto é bastante interessante. Depois aqui à mão, também tenho aqui algumas, eu tenho já o meu saco alimentar que vou já mostrar, o que é que eu levo para 72 horas, mas tenho aqui algumas barras para uns snackzinhos, às vezes, umas barras energéticas para comer, que também tenho sempre aqui à mão. Vou agora mostrar aqui a parte alimentar, como é lógico. Deixem-me só fechar aqui o saco, ainda tenho mais algumas coisas ali para mostrar, mas vou mostrar aqui a minha parte alimentar para vocês perceberem. Eu não tenho uma ração de militar, eu tenho algumas que podia levar, tanto a ração militar americana como a portuguesa, mas na realidade eu pego enlatados e monto os enlatados que eu acho necessários para 72 horas. Tenho aqui, olha, muito simples, uma lata de atum, uma lata de peixe, uma lata de feijão, depois tenho aqui o suficiente para 3, 4 refeições em termos de hidratos de carbono, aqui uma massa, ok, que dá mais que suficiente. A ideia disto não é nós ficarmos saturados, é nós alimentarmos o suficiente para aguentar as 72 horas. Depois tenho aqui também uma coisa bastante interessante, também aqui algum hidrato, que é um pão comprimido com grande validade, que fica sempre espetacular, são fatias de pão. Isto tem um valor energético incrível, por cada 100 gramas tem 826.
por isso é bastante, e é bastante em termos de validades. Por exemplo, este aqui ainda dá até 15/7/2020, por isso estamos a falar de um pão fantástico para ter numa mochila destas e que eu ando em todas as atividades, mesmo montanha, por aí diante, ando com uma coisinha destes pães e é algo muito fantástico. Depois, como é lógico, se eu tenho massa para fazer e nós devemos sempre ter uma refeição pequena, tenho aqui o meu fogãozinho e a garrafa, como é lógico, chapa de identificação do fogão. Tenho aqui o meu fogãozinho e a minha botija de gás para utilizar e para aquecer a comida. E depois, como é lógico, se tenho isto, tenho que ter aqui o meu recipiente. Tenho aqui uma panela, digamos, da Primos. Já é muito antiga esta panela, eu acabei por pô-la aqui porque tirei das atividades de montanha, porque tenho uma mais compacta, mais pequenina, mas foi das primeiras panelas a sair deste conceito, que é ter uma radiação de recuperação de calor. Tem esta vantagem aqui deste sistema, que o calor, quando é transmitido, é radiado aqui a este sistema de radiação e que faz muito mais absorção de calor. É fantástico, foi a primeira a sair no mercado com este conceito, depois as outras acabaram por copiar e eu ainda utilizo. Lá dentro também tenho mais os talheres, digamos, aqui os talheres, e tenho outro recipiente mais pequenino para fazer outra coisa, ou até mesmo para não estar a comer da panela, comer daqui, ser mais fácil, está aqui dentro. Por isso, em termos alimentares, é isto que eu levo. Podia-se pensar levar mais algumas coisas, na realidade não, acho que é suficiente, e eu vou testar se é suficiente, se não é, numa situação real. Mas, o que é que eu tenho aqui mais? Eu tenho aqui parte também muito importante e está dividido por dois itens. Primeiro, a capacidade de fazer fogo, ok? E aqui dentro tenho o meu kit de fazer fogo. Tenho aqui um Fire Starter maior, embora, como eu disse, ali no meu outro kit da faca também tenho, mas tenho aqui mais um, e tenho um apito anexo. Vocês já tinham visto um destes, eu tenho vários, como eu disse, e está aqui outro preparado. Também tenho aqui a parte da fita cola americana, se eu precisar mais um bocadinho, tenho aqui. Tenho o isqueiro, que eu acho que não se deve desprezar a parte do isqueiro, se for tudo muito mais fácil, em vez de estarmos a inventar numa situação de emergência, se tiver o isqueiro está resolvido. E depois tenho aqui os discos de algodão embutidos em vaselina, e aqui também daqueles fósforos quase que não apagam quando a gente precisa deles. Tenho aqui 3, caso eu precise, estão aqui para utilizar. Por isso, no fundo, não deixa de ser um pequeno kit de fogo que está aqui, e se eu precisar, tenho aqui, e está dentro de um saquinho também, vamos dizer, semi-impermeável, para também não ficar molhado, embora não há grande problema isto ficar molhado. Depois, também, não se esqueçam que é uma parte importante vocês terem documentos numa situação de emergência. Eu tenho sempre a minha carteira comigo, como é lógico, mas pode acontecer alguma coisa de eu partir a carteira onde tenho a minha identidade, a carta de condução. Então o que é que eu tenho aqui? Eu fui buscar documentos originais e importantes que estão guardados ali na minha mochila. Numa situação de emergência, o que é que eu tenho aqui? Não tenho mais nada que não ser a minha cédula de nascimento, o meu boletim de vacinas original, embora hoje em dia tenha o digital, tenho a minha cédula de nascimento aqui, okay? Tenho o meu boletim de vacinas original, tenho a minha cédula militar, okay? E tenho aqui um librete da viatura, porque tenho que fazer algum atestar de comprovativo. Eu tenho aqui, na realidade, esse aí. Por isso, são alguns documentos que eu tenho. Vocês podem pensar noutros. O que é importante é que vocês percebam que têm que ter documentos numa situação de emergência, que percam os vossos documentos. Atestar a vossa identidade pode ser uma coisa muito difícil. Por isso, eu tenho sempre estes guardados de uma forma segura. Às vezes também ponho o passaporte aqui, depois depende da situação, mas tenho esses documentos aqui. Depois, aqui na tampa, ainda tenho aqui as coisas de acesso mais rápido, digamos, e que são situações, ou melhor, equipamentos que posso precisar também em situação, vamos dizer assim, de sobrevivência. Eu vou pô-las aqui, vou passar uma a uma. Tenho aqui mais algum paracorde para fazer algumas montagens, amarres, armadilhas, seja o que for. Tenho aqui algum paracorde. Tenho uma lanterna igual à que vocês já conhecem, com a capacidade de ser powerbank, uma lanterna com boa iluminação e a capacidade de ser powerbank, e aqui o cabinho dela para dar bateria a outros equipamentos caso eu precise. Mas, juntamente com isto, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui dentro o meu painel solar. Tenho aqui dentro o meu painel solar de carregamento. Quer dizer, eu tenho a capacidade de carregar a minha powerbank através do painel solar. Eu tenho este painel solar, que é uma coisa fantástica, que vocês põem ao sol e consegue carregar a minha powerbank para mais tarde ter iluminação quando precisar. O cabozinho dela está aqui, ok?
e eu posso dar energia ao meu telemóvel, caso precise, ou mesmo ao rádio ali que tenho ali, posso carregar diretamente o rádio, posso carregar as lanternas, e eu tenho aqui um equipamento que é indispensável hoje em dia, a capacidade de fazer energia, ou melhor, fazer energia através da energia solar. Tenho aqui, é bastante compacto, funcional, eu consigo carregar aqui a powerbank e ter mais, digamos, autonomia. E até mesmo porque a minha lanterna de cabeça, que é outra dos itens que está aqui, também pode ser carregada durante o dia para à noite depois ter a capacidade de ter energia aqui na minha lanterna de cabeça. Depois, tenho sempre aqui uma bússolazinha, e a bússola tem duas utilidades, claramente a orientação, mas uma delas também a sinalização. Como ela tem espelho aqui e eu consigo fazer o olhar aqui para o orifício, apontar para o meio aéreo para fazer a minha sinalização, também tenho a capacidade de orientação, como é normal, nesta bússola. Esta bússola é fantástica, eu gosto muito dela, porque é uma bússola que já naturalmente também tem o azimuth inverso. Para quem precede destas coisas é interessante, porque não é preciso fazer o cálculo, tem o azimuth que nós apontamos e o azimuth inverso no outro anel em baixo. Por isso é bastante interessante e vale a pena. Depois também tenho aqui um notebook, vamos falar assim, daquelas folhas que são à prova d'água, que dá para deixar mensagens, para escrever alguns anotamentos. Também tenho sempre, este até está por estrear, está aqui arrumado mesmo numa situação de emergência. Tenho aqui, caso precise dele, ele vai estar aqui. Pronto, basicamente é isto. A única coisa que não está aqui, foi como eu vos disse, é o saco-cama, mas na realidade não está aqui o saco-cama, foi como eu vos disse, para não estragá-lo, para não inviabilizá-lo. Tenho arrumado em uma situação de emergência, prendo o saquinho por baixo, também não ia dentro da mochila e não ia por baixo, e tenho sempre a parte do controle térmico, digamos, para a noite. Prontos, é discutível. Este é o meu material, é este material que eu vou fazer o tal teste de 72 horas em termos de urbano, digamos, de emergência urbana, e vamos ver como é que as coisas correm. Obrigado, não se esqueçam de subscrever o canal da Escola Portuguesa Salvamento, é importante para nós, não se esqueçam de pôr os gostos, também é importante para nós, e tenham acesso a mais vídeos deste género, espero que tenham gostado. Obrigado.